Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Studios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje, para um bate-papo, estamos recebendo o grão-mestre de Taekwondo, Shang Li, e o mestre Franklin, do Instituto Nanholi. Sejam bem-vindos. Obrigado, Nelson. Prazer enorme estar aqui. Até que enfim, né? Até que Conseguimos te enfim, trazer aqui, né? temos um tempinho aí para eu falar um pouco. Cancelou 38 agendas para poder Mais ou menos, contar um mais ou pouquinho da história, da sua história, da mais ou história menos, do mais ou menos. instituto, da importância, né, do instituto não só no taekwondo, mas na cultura coreana também, é legal É importante. a gente falar um pouquinho disso também. Obrigado aí pela abertura, porque ainda mais a falar da cultura coreana, né? Não é só K-pop, K-drama, K-food, K sei lá mais o quê, mas é a essência dela, a Arte e cultura, tradição da cultura que é o mais coreana. importante. E aí se reveste em tantos produtos no mercado, mas o mercado não é só o produto, é a essência da cultura, né. Isso a gente vai falar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história, né, como surgiu a questão do instituto. A gente vai falar um pouquinho da família, tá, que eu acho que é importante a gente pontuar, que é base de tudo para o que a gente faz na nossa vida, né. As referências familiares, a importância da família na construção da nossa história. E mestre Franklin, e vamos contar também um pouquinho da sua participação, da sua história, das suas lutas, né, e da importância também lá dentro do Instituto Nanholi, né. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. Com certeza, somar no que for possível também. Agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco também dessa experiência do taekwondo na minha vida e na vida de outras pessoas através da cultura coreana. E quanto tempo de história? Quanto tempo de estrada? Já faz taekwondo há quanto tempo? São 30 anos de taekwondo. Passa rápido, hein. É, mais ou No menos. começo pensou em desistir? Não, na verdade não. Não? Eu sempre fui muito resiliente, tive graças a Deus, no início, principalmente, os meus pais, né, que me criaram, os meus avós, me apoiaram bastante, na nessa caminhada como atleta, em épocas completamente diferentes da de hoje. Sim. Eram pouquíssimas competições, era utilizado principalmente o taekwondo como defesa pessoal. Eu gostava muito de ver os filmes, né, Dragão Branco, Karate Kid, me identificava bastante com aquilo ali, então eu queria aprender a lutar. E na cabeça dos meus avós era um esporte, apesar de ser a arte marcial, era muito bem-vinda. Então, assim, eu não tinha motivos para desistir. Obviamente, depois vieram outras coisas, a vida adulta fez com que o tempo ficasse um pouco mais escasso, mas devagar foi sendo Foi se possível. construindo, né, uma carreira, né. Exatamente, exatamente. Então desistir, principalmente lá atrás, nunca aconteceu. Claro que depois muitas coisas vêm mudando, porque as coisas vão mudando A a própria questão do performance. taekwondo no mercado também foi mudando, né. Sim, Ele foi não se cobrando dedicação maior, né, para poder crescer, né. nunca foi fácil, mas sempre foi, prazeroso, sempre foi gratificante. E começou essa história no taekwondo antes ou depois do militar? Bem Para antes, quem não sabe, conta um pouquinho também. bem antes, na verdade, quando comecei a treinar eu tinha 12 anos de idade, Ah, mil então novecentos e começou noventa e bem dois. novinho então. Sim, sim. E E o quan apoio familiar sempre é importante, né. Muito. Eu passo isso inclusive hoje para os meus atletas, a importância daqueles que hoje a presença familiar é muito maior do que era lá atrás. Porque hoje, como o taekwondo ele expandiu, se tornou um esporte olímpico, então isso aí trouxe mais adeptos, inclusive a questão dos pais, dos responsáveis, eles abraçam mais a causa. Primeiro por conta do esporte em si, e segundo, questão de disciplina. A gente tem ajudado muitas crianças, muitos adolescentes nessa questão da disciplina. Não só disciplina dentro de casa, mas disciplina também no colégio, Pra com questão vida, de né. notas, etc. Isso, notas, a responsabilidade. Então, assim, abrange muitos, aliás, várias questões, tanto na parte de infantil, juvenil e a vida adulta também. Muitos O adultos. esporte ele serve para formar cidadãos, né.
Com O certeza. taekwondo também não é diferente, né? Com Mas certeza. como uma arte marcial, ele tem um poder muito maior de transformar as pessoas, né? Pela sua regra, doutrina, respeito principalmente ao seu mestre, né? Nelson, eu não sei nem se eu estou avançando muito o assunto, mas coincidente. A vantagem aqui é que a gente fica à vontade. Então, assim, não Então, tem avançar ou retroceder. É É. ficar bem à vontade, a gente está num bate-papo. essa semana, né, estive dentro da base aérea de Santa Cruz, onde um aluno meu, faixa preta, dá aula lá, né, do Instituto Nanroli, dá aula lá num projeto social, né, que é o Profesp. E tivemos a oportunidade de levar uma atleta nossa que começou lá, hoje é uma das referências do Instituto Nanroli, e assim como uma das referências do Rio de Janeiro na sua categoria, que é a Ana Clara Stanche. E esse meu atleta, conversando com essa aluna, ele é sargento, faixa preta, ele falou para ela que graças ao taekwondo é que ele chegou a hoje ser segundo sargento da Força Aérea Brasileira, porque houve um momento que ele pensou em desistir de muitas coisas e através de eu conversar com ele, né, que é o sargento Johan, ele pôde confidenciar isso para ela. Confidenciar e eu hoje abrindo o jogo, né? Sobre essa. A gente Confidência. gosta disso. Vamos lá. Sobre Conte ele. tudo. Ele deu esse up, né? Hoje, militar e faixa preta, dá aula dentro de um projeto, ajudando outras crianças. E ele é apenas um de outros que nós temos dentro do Instituto. Até na militar, que é o Leonardo. Exatamente. Que hoje, Tenente Leonardo, né, que está em Anápolis também, que foi quem descobriu a Ana Clara Stanche dentro desse projeto no Profesp. Então, assim, Tem o mestre Betinho, já a Marinha. está garimpando vários atletas dentro da Marinha. Então, assim, o Taekwondo, né, graças a Deus, dentro do Instituto Nanroli, nós temos conseguido, né, achar não só novos talentos, mas ajudar naquilo que eu acho que é o mais importante, que é a vida da pessoa. Não só ser atleta, pelo contrário. Até porque a vida de atleta, ela é É temporária. curta, né? Ela é temporária. Difícil. E difícil, né? O ideal é o pós, né, esse processo, esse período. Então, assim, tem sido bastante gratificante. Não é fácil, mas é gratificante. Toda essa caminhada, toda essa jornada, pelo menos a minha até aqui, acredito que a do Grão-Mestre Chang não seja diferente. Tanto na questão de dificuldade, mas também na questão de ser gratificante. Do contrário, já teríamos abandonado há muito tempo. É como você falou, né? Persistência, resiliência, né? Para a gente conseguir alcançar os objetivos é sempre importante na vida de todo mundo, né? Sim. E para quando a gente acredita num propósito, mais ainda, né? Né, mestre? Não, com certeza. Acho que filosofia, né, marcial, no meu caso, vamos ver a cultural também, e direciona para isso. Não podemos desistir do objetivo, dos sonhos, né? Pé no chão. E a vida ensina isso pra gente. Então, até no que o mestre Frank está comentando, né? Ele tentou resumir o máximo. E o nosso trabalho, depois do falecimento do meu pai, já se passaram 19 anos, né? 20 anos. Passa rápido. Muito rápido. Infelizmente Muito rápido. ou felizmente, passa Muito rápido, rápido. né? E a gente foi construindo, né? Seguindo a filosofia dele. Hoje, atualmente, hoje, botar hoje, o pessoal que está com o Instituto Nanroli, posso dizer que está pela filosofia que meu pai passava para os faixas pretas, os alunos. Então, no meu caso, foi só seguir essa filosofia, tem dado muito certo, porque meu pai teve uma história difícil na infância, né? Conta até pra gente também um pouquinho dessa sua história familiar. Eu gosto de saber, porque nós somos fruto do que vivemos com família, com tudo, reflete no nosso dia a dia hoje, né? Se a gente tem essa sua dedicação, esse seu empenho
para fazer o bem ao próximo, não importando a quem, através do instituto, vem de uma herança familiar. E essa questão da herança familiar tem histórias importantes por trás disso, né. É legal a gente contar, não simplesmente cai de paraquedas o mestre Chang aqui e faz tudo isso, não, é uma construção ao longo de tempo, né. Com certeza, né? Tempo meu pai, de vida do meu pai, para poder ensinar, né, orientar, então é realmente uma construção, pegando um pouco da filosofia da vida dele, né, o que ele viveu aqui, terra, né, botar assim, com Ele a veio para gente. cá quando? Ele veio para cá no ano de 77 para 78. Na verdade, acho que ele veio para cá em 76, através de um convite. O pai era da equipe de demonstração, né, da Coreia. Foi convidado para fazer uma apresentação aqui no Brasil, Rio, em Brasília. Foi quando fizeram uma proposta para ele, né, dele vir para o Brasil dar instrução. Ele aceitou. eh, Acho que viu o que meu pai viveu quando ele era mais novo. A família do meu pai são 5 irmãos. Meu pai era o caçula. E a minha avó ter falecido, né, meu pai tinha 9 anos de idade, aonde direcionou ele para o taekwondo, e questão cultural, né. Sim. Meu pai, a família, quando você perde um ente ou esposa, no caso do meu avô acabou casando de novo. Era uma coisa que cultura não era aceitável de imediato, né. Não só da cultura coreana, nunca acredito que outras. Sim. Foi quando os irmãos do meu pai não aceitaram e meu pai acabou indo porque a vida já era muito difícil, né, meu pai acabou indo para o orfanato, na Coreia. E o que ajudou muito ele foi o esporte, porque E era não é um fácil, né, ir para um orfanato, uma criança, óbvio, nunca é. até muitos perguntam pra mim assim: "Ah, mas por que os irmãos não", porque a dificuldade familiar de cada Era um, geral, né, era para todos a não dificuldade, né. que a irmã mais velha do meu pai não tinha condições de cuidar do meu pai naquela época. A Até que gente está depois de um falando tempo anos conseguiu, né. 50, 60. Isso. No Na Coreia, a gente sabendo, né, na época que teve É, guerra, teve tudo, então não era na um nessa país época. como a referência que é hoje para as pessoas, né, tecnologia, desenvolvimento, Coreia, nessa época não tinha isso. era completamente. Então, assim, quando a gente avalia a temporalidade dos fatos, é que a gente vê que realmente a dificuldade era muito grande. Muito demais. Foi meu pai treinando taekwondo, escola, bolsa, faculdade, bolsa, através do esporte. E aí meu pai, como só o taekwondo não garantia muita coisa pra ele, aí meu pai fez boxe, foi pegando outras modalidades dentro da complexo educacional, de educação, né, faculdade ou na escola, foi onde ele estava garantindo as bolsas para poder se formar. Aí depois meu pai foi militar, foi pra guerra, né, participou da guerra na época do Vietnã e, continuou militar, taekwondo, no esporte também, e foi quando ele teve o convite para fazer uma apresentação, inclusive o pessoal da Marinha, aqui no Brasil. Quando ele teve o convite, resolveu vir, achando que Veio sozinho primeiro, primeiro trouxe a veio família, sozinho, acreditando que aqui seria uma coisa diferente, mas oportunidades. por oportunidade da vida, né, na vida. Ele acabou vindo e foi construindo, né, foi se adaptando aqui, Cultura completamente diferente, né, com venhamos e convenhamos, né. muita dificuldade por causa do idioma, dificuldade do idioma. Aí teve até meu pai falava na época que ele chegou a dormir na rua, porque não conseguia. Se comunicar, né. E a proposta dele achou que era uma coisa como era veio pelo governo, convite, ele achou que era uma coisa Mais grande e não estruturada, né. era. Ele teve que trabalhar em outras coisas para poder se manter e também trazer a família. Aí foi quando veio para o Brasil eu, minha irmã, minha mãe,
pequenininhos. Você tinha que idade lá quando veio? Tinha 4 anos de idade. Então não tem muita lembrança dessa época da Coreia, né? Dessa época, muito vago. Quase nada. Ou seja, é um brasileiro já, né? A referência toda de criação sua foi Brasil, né? Sim, sim. Educação. Novo, educação. E eu comecei taekwondo com 6 anos de idade. Meu pai, né, se acompanhando meu pai na academia, eventos. E a gente foi construindo, né? Eu fui aprendendo muito do lado dele. Aí tem uma questão aqui que é natural em qualquer lugar, né? Tanto em empresa, concorrência. Foi quando meu pai, por eu ser filho de mestre, né? Meu pai tinha uma preocupação muito grande. Eu ser filho, né? Da diferença culturais. Aí meu pai sempre mandou para ir pro exterior, nos Estados Unidos, na Coreia. Já que eu vim muito cedo para cá, até para me adaptar e aprender mais a questão da viver mais a cultura coreana. Eu passei muito tempo na Coreia, aprendendo, seguindo sempre a filosofia dele, o ensinamento dele, que era com muita humildade. E ele passou essa situação do orfanato, então ele viu o que era uma necessidade de vida Ele e precisava ensinar isso, né, me para sua passou para mim. herança, né? Até que hoje eu passo isso para meus filhos, para viver na humildade. Aí a educação, a filosofia dele é bem rigorosa, porque foi militar, então foi bem Foi complicado. Caxias? No Caxias, sentido não, positivo, não, no sentido positivo, sim. Foi porque era sempre visando o bem, né? sempre, Óbvio. sempre. Meu pai sempre era preocupado com o futuro, né? Não tem Ele, aquilo do futuro a Deus pertence. O não, futuro é daquilo que você batalha para construir desde hoje, né? o pai é daquele ditado de aprender o passado, né? Viver o presente. Então, é uma coisa que eu aprendi bem. Aprendi bem quando meu pai faleceu. Eu sempre tentando lembrar, né, deles, como é que eu vou cuidar da família? Novo, o pai faleceu com 52 anos, muito novo, né? Eu tinha 27. Cuidar de uma família grande, né? Minha mãe, minha avó, meus avós, meu irmão mais novo, meus filhos, já era casado, então assim, se não fosse ele, eu acho que eu não conseguiria construir e Segurar essa estruturar barra essa toda, família. né? O ensinamento que ele deixou, o legado que ele deixou para você, conseguiu Muito construir o importante, cidadão de hoje, né? graças a Deus. Graças a ele também. E faz parte das nossas batalhas diárias, né? A Sim, gente sim. ter essa referência que nos facilita enfrentar os desafios com resiliência, aquilo que a gente estava falando, né? E eu tento passar hoje, Sempre de não, cabeça em pé, né? e não só para os meus filhos, né, no caso, porque nós somos uma grande família, né, Frank? Eu- Nós aprendemos a ser uma grande família. É um ajudando o outro, né? A disciplina, a filosofia a gente tenta passar para todos os alunos. Não é fácil, né? E infelizmente aqui no Brasil, a questão cultural ela é muito diferente, Irregular. irregular. E então tem pessoas que aceitam, tem as pessoas que seguem, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, aonde acho que a arte marcial, né, no caso do taekwondo, pela filosofia do meu pai, ensinou muita gente a ter paciência, né? Nós, porque o pessoal bota muito título de mestre para dizer que é o bom, né? da- É o Poderoso. poderoso da arte marcial. E na E realidade é não, não. não, porque eu converso isso muito com o Frank, com a mestre Lilian, né, com o mestre Douglas, mestre Lanes. O que é a filosofia? Né? Quando nós tornamos-nos mestre, quais são as responsabilidades que nós temos? Nós adquirimos, né? Dar conselho, São referências. dar Passo a ser direcionamento, referência. passa a ser referência de muitos atletas que acha que ser mestre é ter poder.
acho que tem um poder de orientar, poder de cuidar, isso sim. E meu pai era assim. Meu pai, como mestre, cuidava de todo mundo, ajudava quem podia. Alguns até me julgam aí, falando que eu sou o mestre bonzinho. Mas não é, porque muitas das vezes nós precisamos tratar para conhecer bem as pessoas. E quem está perto da gente, se vem até com uma intenção, precisamos dar primeiro para perceber qual o direcionamento que essa pessoa quer e tentar orientar, né? Tentar direcionar para o que é bom. Nem todos Aceito. acabam seguindo, né, essa linha, essa filosofia, mas posso dizer para você, não, tentamos. O Olha, importante Frank. é, eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte. Isso, principal, mais É. importante. E aí surgiu o Instituto, começou aonde? Começou pequeno, já pensou grande, aonde ele chegou hoje? É, Conta um pouquinho dessa então, o instituto, trajetória até curta, né? De tempo, mas grande de trabalho e de alcance, né? falar um pouco de como surgiu o instituto é um pouquinho delicado, mas eu vou falar. A gente adora isso, gente. Vai. Eu vou falar. Vai dar Quer dizer, spoiler, pode fazer o que quiser aqui. meu pai faleceu em 2006 e pegou muita gente de surpresa. Meu pai, de ser grão-mestre, né? E tinha uma energia, uma força fenomenal. Até por toda a luta que ele teve durante a vida dele. E meu pai, quando chegou no Brasil, ele conseguiu construir uma filosofia e ter várias pessoas que o seguiam. Porque meu pai ajudou muita gente. Então, meu pai formou muito faixa preta. E quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela entrou, acabou, assim, perguntando, ué, cadê os mestres, né? Aquele faixa A preta família, todo né? do seu pai. Falei, mãe, não sei. Vou procurar saber. Porque meu pai, ele sempre foi focado na educação. Então, onde quando meu pai morreu, eu não tinha condições de seguir direto 100% com o taekwondo, né? Até porque meu pai falava muito que o taekwondo ele tem que ser um complemento da minha vida, tipo um hobby, né? Mas por causa da filosofia, seguir e o legado, né? Por causa do que ajudou muito ele, então ele não queria que a família perdesse. Então, eu acabei deixando um pouco de lado o taekwondo, né? No primeiro momento, tá? Só no primeiro momento. E Muito dei rápido, gente. continuidade na questão do que era mais importante pra mim, que era a educação. Tá. Eu estava fazendo faculdade ainda, tinha irmão também, minha irmã, e a gente focou em cuidar do negócio do meu pai e principalmente ter que fazer faculdade, formar na faculdade, terminar a faculdade. E quando a gente olha pro lado, muito o pessoal do taekwondo estava meio disperso. Aí minha mãe entrou em Faltou depressão. uma liderança, né? Eles perderam a referência e se perderam. A verdade, tínhamos uma liderança. Tínhamos algumas lideranças, né, que seriam os mestres mais antigos do meu pai. E até questão de idade era bem mais velho do que eu, então o meu papel era apoiar, não somente querer liderar. Ou liderava junto, caminhava junto, né? Ou porque sozinho não tinha como. Acho que não tinha essa alternativa de eu caminhar sozinho. Até porque a doutrina não é sozinho, né? É Eu coletiva, né? acho que para qualquer lugar, né? Acho que tanto como falar de empresa, como falar de academia, ele tem que ter o coletivo. E nessa época faltou isso. Faltou, de repente, eu também estar participando mais. Mas foi quando. Porque assim, o que é estranho. Quando meu pai era vivo, tinha um monte de mestre do lado, querendo falar, indo lá em casa, indo na academia. E aí minha mãe, pela cultura, achou que quando meu pai faleceu, eles viriam e apoiariam mais a família, né? É, Mas ela tinha referência da cultura coreano. coreana. E E ali entrou a cultura brasileira, não né? querendo julgar. São E diferentes, eu vou falar simples, assim, só. a questão do Brasil, né? Existem pessoas também que apoiam e seguem uma Sim, cultura muito similar da. Eu acho que é do ser humano é muito mesmo, do foro tá? íntimo de cada um. Íntimo de cada um.
Então, o que aconteceu? Minha mãe entrou em depressão. Pra mim, chegou, né? Falou que, pô, o pessoal. Seu pai deu a vida pelo esporte, deu a vida pelo taekwondo, deu a vida por ajudar as pessoas. E, de repente, todo mundo sumiu. Aí minha mãe não acreditava naquilo, né? Porque aí minha mãe falou pra mim assim: será que o carinho que o pessoal demonstrava ter com seu pai foi enterrado junto com ele? Aí aquilo mexeu comigo. Eu comecei a dividir o que eu estava fazendo e chamei algumas pessoas, né, como o Mestre Bravin, né? Nós fundamos o Instituto Na Roli. Tiveram algumas pessoas importantes também nessa fundação, Dan, Mestre Dan, eh, Mestre Vinícius, Ano. mas tiveram os irmãos que foram alunos importantes para o meu pai, o Eduardo, Renato, Vinícius, e decidimos fundar um instituto, porque o Instituto Na Roli manteria acesa, viva o nome Carregar dele, o né, pelo legado, né? menos. Aí minha mãe, né, ficou animada, aí começamos a trabalhar fazendo contato com o governo coreano, com o consulado coreano. E como meu pai era focado muito na educação, incentivava muito a educação, por que não trazer aula de coreano para o Instituto Na Roli, né? Uma coisa que meu pai dedicou muito e dava prioridade. E então começou assim, começou a juntar um grupo pequeno de pessoas. Digo que não os que acompanhavam meu pai, para fundar e ajudar Mas na questão da minha seriam mãe. aqueles empenhados em levar o legado à frente, né? Não Eu importa digo se assim, antes participava muito ou não, mas que para se mim não importa. comprometeram em dar Não, as seguimento, pessoas né? que permaneceram, assim, na verdade, eu preciso reconhecer que foram pessoas que realmente tinham meu pai na vida deles, né. Vou falar que nem todos tiveram uma vivência com meu pai. Ao exemplo do Mestre Frank, né, o Mestre Frank era colorido, né, Colorido. era É, novinho, é ponto. e a ligação que ele tinha com meu pai era só de aluno, não dos mestres Até que porque também tiveram era lá. muito jovem também, né? Então o Mestre Frank não teve como participar 100%, né, da vida do meu pai na filosofia, mas posso dizer que estando comigo, né, essa dessa caminhada aí de quase 20 anos, ele aprendeu bastante coisa e meu pai passava para os outros mestres. Não é à toa que dentro do trabalho do instituto, o Mestre Frank dentro do instituto, ele é o que tem o maior grupo, né, maior quantidade de núcleos. E isso é pelo trabalho, pô. Não tem como não ser, né. Ele seguiu uma filosofia, Entrega, dedicação, comprometimento, abdicação, lealdade. porque precisa de tempo também para poder focar Isso. nisso. Você às vezes perde tempo de família, né? Você tem que acreditar muito no propósito. Não é fácil, né, mestre? Não, ao contrário. É uma luta, né? É uma luta diária, é uma luta Estagiário. constante. É, como o mestre falou, mas seguindo a orientação, até porque lá atrás, ligado à competição, o mestre Chang, ele mesmo comentava, na verdade orientava, que eu precisava não só formar atletas, mas precisava formar professores também, poder Crescer, né? crescer. Eu era muito focado realmente só nas competições, então era muito focado naquele mundo ali dos atletas. Mas devagar eu fui E precisava entrar para o marcial, né? fui refletindo a ideia, na verdade, e vendo como fazer. Eh, E a referência, a liderança dele foi importante para essa transição, né? com certeza. Porque eu posso dizer que tem algumas pessoas que ouvem, escutam, só escutam, ponto. Mas Não não seguem, reproduzem, não né? seguem. Eu tive que escutar e, na verdade, idealizar como vou fazer. Então,
não foi da noite pro dia, não foi, levou tempo. Houve muita resistência a essa transição. Então, não exatamente resistência, Resistência, foi uma é. adaptação. Uma adaptação. Uma Não, é adaptação. até para as pessoas, assim, independente da dificuldade, às vezes, sua, né, como pessoa para isso, mas para as pessoas entenderem que a vida é assim. Nada é fácil. Com certeza. E no esporte também não é diferente. Dedicação, cair, saber levantar, levantar mais forte, usar a doutrina, usar o conceito para te forjar melhor a cada queda, para quando você levantar, você entregar melhor resultado para a sua vida e para aqueles que você abraçou ali, né? Porque os teus alunos, na realidade, não são alunos numéricos ou porque pagam mensalidade ou não de ser projeto social, mas passa a ser uma família, Sim, né? com Você certeza. conhece os pais, você conhece a história de cada um, né? A arte marcial tem essa diferença das outras modalidades, né? Com Você traz certeza. a família inteira para dentro do dojo. Você conhece as dificuldades e você passa, como o mestre falou, ser referência, né? Sem dúvida. Até mesmo você falou agora, né? Repetiu um pouco até do que eu comentei no dia 2 de setembro, que foi meu aniversário. Parabéns de qualquer maneira. Obrigado. Mas eu mandei parabéns, tá? Ah, deixa. E mais uma vez, Ele te deu bolo, não, né? Não, me deu bolo. Deu bolo. Deu bolo, Deu né? bolo, é. olha, uma pena não ter ido no aniversário. Ah, eu fui convidado, mas era pra Não mim. foi, eu não pena. fui convidado, não. Nem convidado? Não. Porque... Não. Não, Mas é só, não. é só pontual, eu não tô reclamando não, gente. Ó, ó. Calma. Não, ó. Todos os meus amigos são convidados. Não tem convite especial. Você não foi porque você provavelmente estava no Pod Nelson. Eu não tava na lista dos amigos, Não, entendeu? não. Porque eu acho que os amigos receberam os Receberam alguma coisa, exatamente. Endereço, né? É, isso aí. Entendi. Nelson, eu acho que você estava no Pod Nelson. Por isso você não foi. Tá bom, não, tá desculpado, fique tranquilo. Mas eu vou me Eu retratar. acho que quando tem carinho, isso não importa. Isso é sempre irrelevante pra gente. Eu vou me retratar. Mas no próximo, se não for, a gente Nos briga. próximos 100 aniversários, você vai estar recebendo o convite. Mas Nos nada próximos que não 100. possa ser resolvido. Exatamente. Mas Deixa eu voltar aqui. eu acho que ele se perdeu, mas vamos lá. Então, Deixa ele falar, mestre, vai. quando você comentou em Deixa. quando você comentou em relação à família, né, essa grande família, você fez um comentário que eu fiz no dia 2 de setembro, mais uma vez, com a organização da minha esposa, a mestra Ana Paula. Ela é a mestra da sua casa? Pior que- Vai confessar. Paula, me Ela vai desculpa, estar mas assistindo. Tem pergunta que não se faz. Paula, desculpa, mas... Não, a resposta é sempre a mesma, mas eu quero ver você falando, vai. Eu posso continuar ou você quer a resposta? Pode bater, quero ver tu falar agora. E quebrou, hein? Eu falei, aqui é bem descontraído. Não, tava descontraído, agora tá desconcertante. Ah, é? Até esqueceu o que eu ia falar. Tudo bem, vamos lá, dia 2 de Eu posso, setembro. eu posso continuar elogiando a minha esposa? Chegar em casa, ó. Então, e ela organizou, né, mais um aniversário. Todo ano ela organiza essa festa. E eu digo que é uma festa mesmo. Porque todos os meus... Hoje, assim, eu tenho amigos de infância, tenho amigos do militarismo, mas acaba que a equipe Reação ela acaba sendo um pouco além disso, que é aquela... Eu comentei, inclusive, no aniversário, e você falou aqui. Uma família... extensão da minha família. É isso aí. A equipe Reação acaba sendo a extensão da minha família. Tanto que a grande maioria estavam, como todos os anos. Você só vai... Eu acho que você não é diferente, Gromete também não. A gente só costuma estar em locais onde nós somos bem recebidos, onde nós somos... onde tem aquele ambiente familiar Onde há agradável. calor humano. E eu fico muito satisfeito por conta disso. Mas tinha churrasco? Não teve churrasco. Sim. Teve o bolo. Teve bolo? Teve bolo, a minha esposa, ela é
confeiteira. Mais uma coisa que tá devendo. Pois é. Ela é confeiteira. Eu tô devendo o bolo pro Eu tô jogando ele Nelson. na parede, tá, gente? Vou trazer o bolo pro Nelson. Tô devendo o bolo pro Nelson. Diga-se de passagem, é o melhor bolo que tem da Zona Oeste, pelo menos eu não tenho dúvida. Entendi. Já tá Escutou, garantido. né, Paulo? Já Ó, tá Paulo. garantido chegar em casa e deixar entrar, tá? Pode ser aqueles bolinhos assim, ó. Então, Mas pode fazer propaganda, não tem problema não. Não, é porque o que acontece? Porque é importante a gente valorizar, né? Não é questão de propaganda, porque é uma coisa bonita que ela faz. Porque quando... Uma coisa que eu também vou comentar aqui, que é meio polêmico, mas A gente gosta o disso. nosso trabalho, né? E é em prol realmente dos atletas. Até que como o Mestre Franco falou em relação ao aniversário dele, as pessoas estarem lá, não é só aluno que está lá, não. Pai de aluno. Então a gente tem essa relação muito boa. Mas, e não é, assim, não é à toa que o Instituto No Rolê hoje é a maior equipe que tem no estado do Rio. Tá? Quantos núcleos são hoje, atualmente? Hoje são. Deve bater uns 54 no estado. Isso gera mais ou menos a família de direta, não indireta. Indireta Tava fazendo uma contagem, né? passa de 1.000, 2.000 alunos. Passa até porque o Instituto ele não foi criado assim para ficar pedindo apoio, né? Mas com o tempo, como o tempo foi se passando, já são 20 anos que a gente conseguiu conduzir sem apoio nenhum, né? A não ser aquele apoio do consulado coreano, com livro, né? Ajudando a certificar os alunos, né? E é mais esse apoio. Então, também como universidade, né? A Unisão José, dando essa oportunidade para os nossos atletas. Lá do professor Charbel, né? Que Charbel. já bateu um papo aqui pra gente. Quem quiser, ó, vai lá no início, vocês vão assistir o bate-papo. Vale a pena, gente. Uma pessoa fantástica. Acho que o que ligou muito minha pessoa com ele foi porque ele também é focado na educação Entendeu o propósito e eles se e apoia muito o esporte comunicaram, também. né? Ele abriu essas portas pra gente, vem ajudando a gente com todo apoio que tá ao alcance dele, né? Então, uma pessoa de palavra, né? Tem transformado a vida de muitos atletas nossos, né? Dando um direcionamento, que é o que a gente tem conversado muito, preocupado com a educação dos atletas, dos alunos. É assim, pô, será que a gente tem que focar, assim, direcionar esses atletas para fazer nutrição, educação física, da área esportiva? Por que não dar oportunidade para eles conhecerem outro mercado, né? E fazerem as suas próprias escolhas, né? Assim, até porque a pessoa tem que Por descobrir, aptidão, né? né? Então, tem aluno nosso que está fazendo ciências contábeis, tem gestão financeira, Não sabe o que estão se tem... metendo, tá? Mas tudo bem. Até porque o nosso grupo, até por mim mesmo, né? Porque É bem heterogêneo, né? além de ser mestre, sou empresário, então vivo da parte de empreendedorismo. É uma coisa que também ligou muito ao Charbel. E dentro dessa área de empreendedorismo, temos oportunidade para os alunos. Então, tem alunos que hoje monta empresa, né? Tem a vida independente. Então, esse é o nosso direcionamento. Porque o esporte em si, tem pessoas que vão seguir um pouco mais, que vão estar participando de competições nacionais ou até internacionais, buscando um sonho que é a Olimpíadas, né? Até porque tem um atleta, né? Que foi formado pelo Instituto, né? Sim, tem Que hoje. chegou nas Chegou, Olimpíadas. chegou, mas tá bem, graças a Deus. E é um trabalho que eu gostaria que o Mestre Franco falasse aqui, né? Sobre. Antes de se falar muito falar muito sobre a questão da deficiência, o Franco já trabalhava isso. Sim. Né? Então, Hoje se fala muito em família atípica, né? isso. Isso é um termo mais abrangente, né? Para poder identificar aqueles que têm algum tipo de comorbidade. Isso. Até porque acho que o Frank
viu E o isso, né? papel do Instituto também é dar acessibilidade 100%. a qualquer característica física de 100%. qualquer um, né? O esporte é para todos e por todos. E fazer descobrir, né? Porque quando o pessoal fala em luta, a luta é pancadaria. Não, tem a questão marcial, né? Sim, Então, hoje o que a gente também quer é que pessoas que tenham um pouco dessa barreira queiram descobrir, né, novos horizontes dentro da arte marcial, procurem, procurem as academias, procurem. é, Hoje, se quiser, pode procurar o Instituto, é importante, gente, ó, mas que nós apoiem, não somos acredite. exclusivos. E tem várias Com outras certeza. academias que são excelentes, né? Em toda a região do estado do Rio de Janeiro tem academias que são excelentes, tem projetos Sim, excelentes. O do meu amigo lá de Itaboraí, o Diego Ribeiro. O projeto dele é fantástico, o projeto dele é lindo. E, e dentro dessa parceria, né, tem espaço é, para tudo. tem espaço para todo mundo. Hoje, na verdade, queria. Então, aí é uma vontade nossa, né? Todos ter uma expansão nessa área, né? Para poder atender mais pessoas. A dificuldade nossa, Nelson, né, é ter essa ligação. Ah, Fran, acho que teria que buscar algumas associações, algumas instituições que façam parceria com a gente, Apoiem. que Que apoiem acreditem no isso. projeto, que queiram fazer bem ao próximo, né? E use a ferramenta esportiva como, né, força motriz de uma sociedade melhor, né? Com certeza. Até porque o nosso instituto, graças a essa formação, temos nutricionistas, faixas pretas, tá? Preparador físico, né? Sim. Temos Tem até para dar o suporte. botafoguenses. Flamenguense principalmente. Ah, flamenguista. Tem espaço para todos, né, mestre? Tem, com certeza. De Tem. preferência para os botafoguenses, mas tem espaço para todos. E só para assim, para a questão da polêmica que eu falei em relação à formação dos faixas pretas, hoje o instituto trabalha em crescer, dar um direcionamento para o atleta. Infelizmente, muitos dos faixas pretas querendo julgar, mas julgando, eles acham que se tornar mestre é só focado em exame de faixa. Fez, resolveu, pronto, sou mestre. Aí E aí, acha... o que que eu sou? O que que eu represento para o meu aluno, para o Esse é um pouco próximo? da preocupação que a gente tem, né? Mas A minha conduta cada um com o seu ilibada cada vai qual. até aonde para eu passar a ser um mestre de referência para os outros? É muito aquém, né, do que só a luta, né? Coincidências, Fala. coincidências à parte, né? Você também falou isso dia 2 de setembro, fala. Não, vamos deixar o dia 2 de setembro. Antes de passar o dia 2, antes de esquecer o dia 2 de setembro, até porque as pessoas podem estar curiosas. Mas o objetivo nosso é sempre Não, esse, deixar os outros deve estar curiosa curiosos. porque eu falei do bolo, tá lá no Instagram, Bolos da Paula. Tá? Gente, ó, entrem, sigam, Bolos da Paula. depois Ó, avaliem. Inclusive o Grão-Mestre Chang, busca lá. Busca lá. Ah, é o melhor bolo e pode pesquisar. Mas agora vamos esquecer o dia 2. Ele tá querendo ficar bem em casa, né? Estávamos... Preocupado. Mas vamos lá. Eu tenho que fazer minha parte. Ó. Estávamos num evento, né? E não vou citar quais foram. Qual dia? Até porque não foi, não. Eu prefiro não citar quais foram, porque não foi um único evento. Sim. E durante ali tem aquela competição de pulseira, etc, né? Antes que antecede as lutas. E Assim, desculpa. Só para o pessoal entender. Entender. Você é uma competição de movimentos. Exato. Não é a luta de contato físico como você está acostumado a ver nas Olimpíadas. Tá? Exato. Só para entender um pouquinho, senão as pessoas ficam Eu um não- pouquinho eu- confusas.
Elsa além do jogo, ó. Além do jogo, além do jogo. Porque hoje em Bom dia, entendedor. como você falou bem, Nelson, na verdade, Eu agora. falei de forma simplória, assim, para as pessoas, para o Não, mas é termo isso leigo que mesmo, está ali, explicou bem pra entender caramba. bem a diferença. E o Ponce, ele expandiu muito. Hoje ele tá muito. Ele tem um. Pô, a visibilidade aumentou absurdamente. E então tem a competição de Ponce antes nos eventos acadêmicos que antecede a competição de Kyorigi, né? A competição de Que é o de contato. Exato. E às vezes a gente fica ali observando, né, as performances. Não sou expert em Ponce, mas eu busco estar atualizado com a modalidade. E às vezes meus alunos, mestre, eu vi um fazendo assim, outro fazendo assado. E às vezes Começam a ficar a perceber, né? Então, o que eu falo para eles é o seguinte: o que vocês estão vendo, que o atleta está fazendo diferente, a maioria das vezes não é culpa do atleta. Ele está fazendo o que ele aprendeu. O problema é que quando a pessoa chega na faixa preta, ela acha que ela não tem mais nada para aprender e ela não procura se Evoluir, né? reciclar, se evoluir, e ela continua passando, às vezes, uma coisa de 1900 e Guaraná de rolha, quando, na verdade, nós já estamos na tampinha que sai há muito tempo. Então, a questão do Estudar mestre... sempre, né? Pois é, a questão do mestre ele precisa estar... Aí eu estou dando aqui um exemplo, você vai entender onde eu quero chegar. Tanto na parte competitiva quanto na parte da vida, ele precisa estar se atualizando, se reciclando, para ter conteúdo para passar para o seu atleta. Estou dando um exemplo aqui na questão da modalidade, mas na questão de vida É não abrangente, né? Exatamente. Não é diferente. Então, assim, o fato de estar com faixa preta não significa que você já sabe tudo. Eu acho que ali Na mesmo que você tem realidade, é mais ali que você não sabe responsabilidade. nada, né? Exatamente. Meu pai falava que ele sabia só 4%. É. Olha a história dele dentro do Taekwondo, ele falava que era 4%. O A- restante ele ia aprender. A vida é um A vida. aprendizado contínuo. E para quem quer ser referência para o próximo, esse aprendizado é triplicado, quadruplicado, né? Com certeza. Não tem como ser E diferente. o Frank uma coisa que o mestre Frank falou, que existe também, assim, tudo vai se adaptando, assim, porque o Taekwondo se tornou limpo. Isso foi em que Tiveram ano? algumas adequações. 96? Não. Não. A primeira demonstração foi nas Olimpíadas de 88. 88? Seul, né? Seul. Oficializou. Aí foi se adequando. 96. 96. O Taekwondo foi se adequando. Em Los Angeles, 96. Isso aí. E vai fazendo alguns ajustes. Sim, é uma evolução. Quando eu passou por uma situação, é só um joguinho de perninha, só tem que se adaptar, né? Se adequar. E o Ponce, que é a parte de movimento, não foi tão diferente. Então hoje, a gente tenta passar para os professores. Não adianta, no primeiro momento, passarmos a questão de competição. Passar o que era feito antigamente, tá? É o caminho, mostrar o caminho. E dali se adequando a uma realidade competitiva, que é muito mais difícil, muito mais, né? O treino é muito extenso. Não é só põe casaco, tira casaco. Não. Casaco. Né, mestre? Pra cima. Hã? Quem dera. Quem dera. Não tem isso. Então você só tem que continuar treinando, os mestres também têm que estar evoluindo, não só tecnicamente, mas muito importante. Saber da responsabilidade que precisa assumir. E graças a Deus o Instituto Nanholi, os mestres que hoje permanecem, acreditam no trabalho, querem seguir a linhagem, No propósito e na proposta do Instituto. o legado do meu pai, tem a noção, né? A consciência de que precisa mudar mentalmente, crescer, evoluir mentalmente, para a responsabilidade. Até quando você quer lidar com pessoas, você tem que saber lidar com qualquer tipo de Sim. né?
Então, eu falo muito isso pro Frank, né? Às vezes tem umas situações, né, complexas, e aí eu falo assim, não desista no primeiro momento. Tente, A tem que tentar. persistência que faz a diferença, né? Ah, mas a pessoa é muito levada, muito mal educada. Cara, até às vezes eu fico, né, nervoso, ainda falo assim, cara, então desiste. Desiste porque, né, a pessoa tem que desistir, quem tá reclamando tem que desistir, porque senão não tem um porquê tá ali, na verdade. O cara se tornou mestre, né? Desistir de um atleta porque o atleta foi mal educado? Não, pô, calma aí, vem aqui, vamos conversar. Tentar entender. Eu digo pra você que nem tudo é 100%, tá? Não, nada na Consegue, vida é, porque né? Nada tem na vida alunos é. que são muito resistentes à mudança. Então hoje, Mas graças quando existe a mudança, o retorno é muito satisfatório. Com mais, certeza. Então você só vai saber se você conseguir se você insistir. E o eu tô falando, insistir nem passa querendo no julgar processo os de mestres não, mas nunca desistir. de repente o mestre também é isso. Não é só botar uma faixa. Vai dizer que a faixa servia para segurar a calça. E é uma verdade. Você quer assumir um posto, É um posto, é uma patente uma aquilo, né? patente, Falando até uma analogia com a vida militar, aquilo é uma patente, Mas né? não deixa de E ela ser vem com uma hierarquia série e de disciplina. responsabilidades anexas a ela, né? e dentro da Tanto que é arte uma arte marcial também marcial. É. tem a parte ética, a hierarquia, a questão da disciplina é muito importante, com certeza é muito importante. Isso aí não tem. E nós enfrentamos algumas barreiras para organizar isso. Mas, graças a Deus, o NHL não tem evoluído bastante. Semana que vem estaremos indo para um campeonato muito importante, Super Campeonato Brasileiro, em Aracaju. Voltando um pouco do que o mestre Frank falou em relação ao que é uma grande família, eu acho que se nós não fôssemos uma grande família, nós não estaríamos conseguindo ir para o campeonato. Porque custa muito alto, É. Isso já é né? uma realidade até do próprio esporte olímpico brasileiro, né? Tudo com muita dificuldade. Sente na pele. É, só quem passa para saber, né? É complicado. Então, assim, Quantas pais, quantas mães vendem docinhos, salgados para custear as viagens dos seus filhos, Com certeza. ver né? que Só sabe quem passa, gente. Vocês têm que entender a dificuldade que é o esporte olímpico no Brasil, vendo a vida dessas pessoas. Só você acompanhando para você entender a luta diária que é acreditar num propósito de que o seu filho ou sua filha pode ter algo melhor na vida através do esporte e a abdicação dos seus pais nesse propósito é insuperável. você vê até que atletas nossos que vão competir para poder conseguir a passagem. Passagem não é nem de avião, tá? Isso aí. E não é Graças- nem leito, tá? Não, esse é eleito. Esse é Esse leito? Esse é. Mestre Lili, então, foi bem nisso, hein? Na verdade, essa união que A união faz a força, construímos, né? mas fez. Essa fez a diferença. Transforma. Conseguimos fretar, né, 2 ônibus leitos. Mas 2 ônibus, o tamanho do instituto. É, classificamos bastante atleta para esse campeonato. É bom, mas também dificulta muito, né? A Porque responsabilidade multiplica proporcional, né? custa. É. Com certeza. Mas em compensação, eles saem de lá com vaga na seleção brasileira, né? Os Não, vencedores ou não? a verdade é um Ou é a Copa do Brasil? passo. Na verdade, é uma construção, né? Por exemplo, tem que ganhar tem que classificar para o Grand Slam. Então, você medalhando nesse campeonato, né, até terceiro lugar, Sim. você classifica Grande para o luta. Grand Slam. O Grand Slam, sim, é o que define a seleção brasileira. Então, você participa da Copa do Brasil, vai Vai pontuando. pontuando. E você tem a condição de ir para o Grand Slam através do ranking. Então, é importante eles estarem participando. Quanto mais disputa, mais pontos toma, melhor ranqueado está. Então, por exemplo, o atleta que medalhar agora no campeonato, eles vão fazer uma preparação direta para o Grand Slam.
Os atletas que não classificarem vão ter que passar por mais uma etapa, que é o Campeonato Carioca, tentar classificar o Campeonato Carioca para ir para a Copa do Brasil, fazer pontuação. E pelo trabalho que a confederação está assim top, porque dá uma outra oportunidade no Grande Slam. Abrem, Sim. né? Um aberto nacional. O atleta tem que participar da competição, classificou no mesmo dia, já disputa o Grande Slam. Grande. É um pouco mais custoso, né? Por Físico, né? desgaste físico, mas é mais uma oportunidade que a confederação abriu. Então, Dar mais chance, né? Para que as pessoas possam estar lá. dá mais chance. Então, nosso trabalho em relação ao Instituto não é só a parte de competição. É lógico que queremos direcionar, além do projeto social, pela quantidade de números, você vai entender isso. Temos projetos que o professor que não recebe nada, né? É uma luta mesmo, uma dedicação assim questionável. Bom, porque ele dá oportunidade. Muitos desses atletas que estão indo para Aracaju, campeonato, é de projeto social. Ao exemplo do que o mestre falou da Aninha, né? Então, o nosso trabalho É uma oportunidade de transformar sua vida, a realidade de todos ao seu aí vai redor, ser né? liga a situação da vida do meu pai, eu no orfanato, veio para o Brasil convite, né, para dedicar a modalidade ao taekwondo, a parte marcial. E hoje eu consigo, junto com os mestres, né, com a minha mãe, né, com a minha família, não é um caso igual do Franklin, não, em relação ao bolo, mas tem minha esposa, a Lilian, meus filhos, né, que me ajudam bastante, É o suporte. que dá o suporte, dá força, né, porque é a energia que a gente precisa, né, a família tem que estar do lado, incentivando, acreditando, porque se a família não acreditar, quem vai acreditar e vai te Ninguém. dar essa energia, né? Então, hoje, em relação ao trabalho social, a história do meu pai é uma vitória. E peguei o exemplo de vida do meu pai, colocamos no Instituto Nanroli, conseguimos transmitir, né, esse sentimento para os mestres dentro do grupo do meu pai. Então, e o resultado só pode ser esse. Ser o maior equipe, né? Maior instituição com atletas em projeto social também no estado do Rio de Janeiro. Resultado da gente estar precisando de 2 ônibus para ir para Aracaju. E isso é o esforço coletivo de uma grande equipe. E a tendência vai ser aumentar, né, Grão-Mestre, pelo seguinte, que agora também, abrindo essa categoria PCD, né, já tem a categoria do Para-Taekwondo, tem a categoria dos atletas de Down, e agora tem também a categoria dos atletas com autismo. E dentro do Instituto, eu acredito que não seja uma particularidade do Instituto, mas tem muitos atletas com autismo. Eu vou dizer pela própria equipe Reação, nós temos, em cada núcleo, tem pelo menos 2 ou 3 autistas. Eu vou dizer que, assim, que é um trabalho muito bonito. Eu não consigo mensurar, por vários motivos. Eu não consigo mensurar. Eu até convido É só quem vendo, né? Para saber, né? convido, na verdade, para quem tem ver. alguma parente na família, filho, sobrinho, neto, não importa, procurem o esporte, tá? Até agora eu tenho escutado de muitos médicos e familiares a importância do esporte para uma criança autista, quanto que agrega, A o quanto socialização que para ele é importante. muito, muito. Então nós temos assim, os atletas que já se formaram faixa preta, autistas, e que treinam muitas das vezes de igual para igual. A exemplo de um atleta nosso que lutou agora em Angra,
Ele é autista e ele foi ali pelos árbitros eleito, inclusive, o destaque do campeonato. Destaque do autista, destaque do campeonato. E nós temos outros casos também. Vou dar um exemplo da minha filha de 8 anos, que ela é autista, o quanto que o taekwondo ajuda ela. Não ajudou, continua ajudando. Os médicos dela Na dizem. transformação, né? Do dia a Sim, Nossa, dia eu dela, digo né? pra ele, Nelson, que ele, porque tá aqui do meu lado não, mas assim, é a maior referência hoje, porque além de já ter a experiência com alunos, né, antes de falarem sobre, né, ter taekwondo, antes disso, nosso trabalho era sempre em prol do atleta, do aluno. Então, nós também não tínhamos um conhecimento muito grande em relação a isso, né? Lidar com. Hoje fala muito sobre o assunto, mas Hoje é mais fácil, né, você escutar. lidar com Antes era muito alunos. escondido, né? Os pais mesmo não tinham esse costume, até de ter esse relacionamento de conversa, né? Até porque muitos pais também achava que não, né? Não aceitavam, no caso, não sim, conheciam, sim. não A conheciam. falta de informação sempre é um problema. E hoje eu falo para ele, Franco, você é hoje a maior referência nessa área. Tenho certeza, né, que Deus transformou, colocou isso na vida dele, né, um caminho, onde ele Propósito. aprendeu muito, né, de todas as formas. Hoje como mestre, pai, né, tem uma pessoa mais experiente como o mestre Frank. E chegou agora divulgar, né, essa quando, né? Sim. Então, Tem uma uma sigla, nomenclatura. e fala que tem mais além do Down, né? Tem de surdos, né? Que esse já é Acho que do próprio Para do para Taekwondo. taekwondo. Foi nível internacional, né? Então, Então, assim, é a melhor pessoa. Que são Tem os outra. atípicos e, agora, e né? por isso que eu digo assim, que provavelmente vai crescer o nosso número, porque nós temos bastante. A mestre Lília também trabalha lá em Santa Cruz, na ilha de lá em Guaratiba. Ela também tem bastante alunos autistas. E assim, o carinho dela, não adianta, né? É o É a mesmo. experiência de pedagoga, né? É É, pedagoga, Já tem então isso, né? é E lá é Não. 100% social, né? 100% social. E precisa de apoio, gente. Estive sim. lá ontem, Muito importante o apoio de vocês. é muito difícil. Quem puder apoiar, né, o Instituto para a gente poder estar ampliando e estruturando, né? Porque hoje a gente tem maior dificuldade, né? Tem locais que a gente dá treino, né? Mas cimento, não tem o tatame ainda, É completamente precário. é precário. Mas existe uma resiliência, assim, uma Sobra determinação disposição. dos alunos que não importa, querem treinar, querem aprender, querem ter a oportunidade. E o nosso trabalho hoje, né, no caso da gestão do Instituto, é poder melhorar a situação deles, né? A condição de treino. Hoje, nós, como é uma grande família, a organização em relação à viagem ficou um pouquinho melhor, né? Mais organizada, eu acho. Pela união mesmo. Sim. União mesmo. União faz a força. Se você for hoje lá no centro de Santa Cruz, vai ver pessoal vendendo docinho. E não é qualquer pessoa, não. Não é pessoa arrecadando para outra pessoa, não. É o próprio atleta vendendo doce, E assim, fazendo e vendendo doce para poder. e o Gromete tá ter Porque falando, né? acredita naquilo, acredita no E propósito. não mede esforços, Nelson. Sabe por quê? O Gromete também falou, lá em Santa Cruz, você pensa assim, em Santa Cruz, são os atletas de Santa Cruz. Não. A própria mestre Lília, os atletas dela saem de Guaratiba para ir para Santa Cruz para poder vender docinho. Porque tem mais possibilidades ali, né? Exatamente. Então, Pelo assim, não, próprio tamanho. sem medir esforço, é a disposição por amor àquilo que faz. Hoje Pelo esporte. temos núcleos, né? Todo mundo fazendo no seu local, né? Mangaratiba, Itaguaí, Jacareí, Angra. Angra, quase ela toda, né? Volta Redonda. Volta Redonda tem um mestre, ele sim também conhece muito meu pai, Juiz de foi Fora. aluno.
temos Juiz de Fora, né? Temos ali na Tijuquinha, grande mestre de jaca. Fala, mestre. Grande amigo. Eu acho assim, todo mestre, eu tento, né? Eu divido muito a questão da amizade e da questão da marcial. A marcial, todo mundo mestre, todo mundo professor, mas fora do tatame, são meus amigos, né? É por isso que nós somos uma grande família. Não temos diferença, tratamos todo mundo por igual. Às vezes é um pouco difícil porque a questão marcial tá no sangue. Então, né? É difícil lidar, É né? difícil. É Eu competitivo tive exemplo do sempre, mestre né? Franca. É competitivo É, sempre, né? sempre. Não, eu digo até Mas da as questão pessoas da mudam. ética. É. Quando ele falou... Mas Questão da demora, ética. demora. Não, o Frank tem a questão da diferença do Frank é porque ele é militar, então tem, Tem a além da doutrina marcial, tem a doutrina militar. do militar, então é igual meu pai. Meu pai também me ensinou assim, então. E ainda, o meu ainda tem a questão da cultura, né? Tá. E além da marcial, né? Só para aproveitar e tocar o assunto da parte da educação, a questão de apoio também, né? O trabalho do Instituto em relação à educação com a Coreia, temos parcerias, né? Institucional, algumas faculdades da Coreia, e acho que pelo esforço de todos conseguimos enviar alguns alunos, né? Para a Coreia, para estudar na Coreia, na Universidade da Coreia. Então, além da parte marcial, temos a parte da educação. E está aberto para todos que têm interesse, né, de aprender o idioma coreano, não só para K-pop, K-drama, mas também como uma questão de De- qualificação, Sim, isso aí, de uma né, evolução de pessoal. oportunidade. Tenho uma expectativa muito grande que empresas da Coreia venham mais para o Brasil, né? Até porque tem muita gente que gosta, até por causa do K-pop, o K-drama, ajuda muito Ajuda a abrir portas, né? a conhecer mais a Coreia, Tá. ajudando a abrir as portas. Então, empresas coreanas venham para cá, porque tem muita gente estudando coreano, querendo uma oportunidade, até de conhecer mais a cultura, né? Então, e quem tiver também o interesse de estudar na Coreia, o Instituto está de portas abertas, tá? Para te orientar, direcionar para isso, para que eles estudem para fazer a prova de proeficiência da Coreia, para ter essa oportunidade pelas parcerias que a gente tem com as universidades. Então, além da marcial, né, seguir muito o que meu pai ensinava, né, direcionava para a gente, que é a educação e junto com a cultura. Meu pai falava para mim que eu não podia esquecer de jeito nenhum. Porque como eu nasci lá, mas cresci aqui, o pai batia nessa tecla de que eu não podia perder a cultura coreana. Sua origem, né? E o taekwondo me ajudou muito a conhecer mais ainda o país, né, onde eu nasci, para questão de treino, né, competições. Então fui bastante para a Coreia. E hoje eu trabalho também com a Coreia, então fico. Se meu pai não tivesse me ensinado antes, me Tava orientado, ferrado. até pelo próprio idioma. Eu tive que reaprender o coreano, porque eu estudar aqui, né? Cresci Completamente aqui, diferente, né? A cultura. aí eu acabei tendo que aprender o coreano de novo. Graças a Deus estamos firmes. E quem quiser hoje estudar coreano, é só entrar lá no Instagram. Tem mais informações lá, tem periodicamente turmas novas. Até online você pode estar estudando. O material ele vem subsidiado pelo Ministério da Cultura da Coreia, então você vai ter todo Ministério da Educação, não é Educação, cultura, né? educação. É diferente lá, é educação. E você vai ter todo esse suporte lá. Ó, vale a dica, tá? E me fala uma coisa, vamos lá. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, passa rápido, até porque a gente perdeu um tempão para ele poder tentar se justificar do dia 2 de setembro, né? Mas vamos falar o seguinte. Eu gosto assim sempre de nesses bate-papos, a gente estender um pouquinho o horizonte visual nosso, aonde a gente vai chegar daqui a 10 anos, não só no instituto, não só no marcial, não só na cultura.
Mas no coletivo disso, onde a gente vai chegar daqui a 10 anos? Quer começar, mestre Franklin? Melhor, né, velho? Eu confesso que, para mim, tudo assim, tem sido muito surpreendente, Nelson. Como o Grão Chang falou, nós temos uma amizade de quase 20 anos. Nesses quase 20 anos, quando eu comecei, quando a equipe Reação, por exemplo, foi fundada, inclusive dentro do Colégio São Lucas, onde os filhos estudaram, continuo estudando ainda, minhas duas filhas, uma grande família também, tá, lá em Santa Cruz, Colégio São Lucas. Há 20 anos, o Taekwondo está lá dentro. A equipe Reação começou ali. Eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer. Eu não imaginava. Confesso para você que Deus, ele é sempre surpreendente, porque Deus direciona para lugares certos, com pessoas certas. Eu não imaginava de um dia hoje estar aqui com o Grão-Mestre Chang. A gente tem uma grande história do início até hoje. Do início até hoje. Se tiver o tempinho, deixa ele contar um pouquinho. Ele vai apanhar em casa. Então, não, é porque já que ele tocou, então, assim, eu vou resumir até para não entrar em grandes detalhes, porque não convém, mas eu vou entrar. Mas só para ele entender, porque quando montou o Instituto, quando a gente fundou o Instituto, tiveram algumas resistências. Normais. Algumas. Aí foi a partir daí que a vida aproximou a nossa amizade, enfim, ele vai falar que é melhor. No meio dessa transição, né, do início, na verdade, do Instituto Nan Roli, da criação, da formação do Instituto Nan Roli, infelizmente, com o falecimento do Grão-Mestre Nan Roli, o Taekwondo de Santa Cruz ficou à deriva. E eu era um dos que estavam na deriva. Eu e o mestre Fábio Brasil, meu grande amigo, grande irmão. Naquele momento que eu falei que eu Sim. fiquei um pouco da família. E assim, nós recebíamos a informação, ou as informações, que o Grão-Mestre Chang era isso, que o Grão-Mestre Chang era aquilo, o Grão-Mestre Chang era isso, e era só informações negativas, das piores que você imaginar. E é das piores mesmo. Ele é brigão, que ele anda armado, que ele faz, que ele acontece. Então, imagina isso há 20 anos atrás. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então, assim, você vai absorvendo muita coisa. Lógico. Sendo que o Mestre Fábio Brasil, a gente queria um local mesmo, a gente queria uma referência para continuar trabalhando com aquilo que a gente tinha de referência, que era o quê? O Mestre Nan Roli. Então a informação, a gente não vai poder ir com o Mestre Chang, que é filho do Mestre Nan Roli, porque ele é completamente o oposto do pai dele. E não do dá. propósito que Ali não dá. Ali não posso chegar perto dele, que é o mestre maluco. Então, só que continuamos a deriva. A vida encaminha, né? E até que chegou uma oportunidade, houve um encontro dos mestres fundadores do Instituto Nan Roli, junto com o Mestre Chang, e uma grande parcela de alunos desses mestres. E eu e o Mestre Fábio Brasil fomos participar dessa reunião. Não, mas lá antes. Não, eu ia chegar lá. Porque tinha uma pessoa, só para complementar, uma pessoa muito querida, que é a Ana Maia, que também, essa história, querer denigrir minha imagem, né? Ou eles tinham um pressentimento que o Instituto ia chegar onde chegou, tá hoje, né? Então tiveram um pouco de receio, então como é que vou quebrar isso? Eu vou ter que falar mal de quem tá à frente. Mas é normal, acontece em vários lugares. Mas só que isso não era só em Santa Cruz. Não era só na Zona Oeste. Era lá em Minas,
né? Então, Chegou a Minas, chegou a Macaé, chegou um monte de lugar. junto com o Mestre Fábio Brasil, houve uma proposta, né, em relação à criação do Instituto. Olhamos um para o outro, e aí? Vamos pagar para ver? Vamos pagar para ver. Ok. Só que houve essa questão em Minas, onde eu tive o meu primeiro contato com o Grão-Mestre Chang, com várias informações na cabeça, e ele me chamou para conversar. E eu já fui assim. Naquela época eu também era meio doido. Eu até falei com a minha esposa, né? Eu falei, Paula, tomara que ele venha devagar, porque senão não vai prestar aqui, não. O negócio não vai dar certo. Então, conversamos. Quando acabou a conversa, conversamos bastante, eu fui até minha esposa e ela, e aí? Paula, alguma coisa está errada. Ela, como assim? A informação não bate com a pessoa, né? Falei, Paula, ou a Globo tá perdendo Um grande um grande ator. ou alguma coisa tá muito errado, porque pouco que eu conversei com ele é completamente diferente de tudo que chegou até a gente. É Falei, o ou que, a Globo... Aí até hoje a gente brinca com isso, eu sou que do é o artista que da a Globo. gente tem que levar para nossa vida. Não acredite nunca na opinião de terceiros. Seja Com direto. certeza. Com certeza. Converse com a pessoa que você acha e tire suas próprias conclusões. Não tire conclusões pelo. Precipitado, com certeza. Isso vem até hoje, tá? Até hoje tem vários. Faz parte. É, Só nos fortalece. só fortalece. Então, Pra mim, e o que você perguntou, o que espera daqui 10 10 anos, anos, É eu que o confesso pessoal que assim, consiga conhecer quem é o mestre, né? sim, com certeza. Muitos vão ter essa oportunidade, aqueles que quiserem. E assim como o próprio Instituto. O Instituto, ele começou grande e ele continua grande. O Instituto, na hora que vocês estavam comentando algo, como começou, eu acho que o Instituto, ele não poderia ter começado diferente e tão pouco diminuir, porque é o nome do Grão-Mestre Danroli, a essência é o Grão-Mestre Danroli. Então, a filosofia ela vem sendo conservada. E eu não vejo, não consigo visualizar o Instituto de uma maneira inferior ao que é. Eu até espero e é que eu quero continuar me surpreendendo, porque de tempos em tempos a gente vem se surpreendendo, só que positivamente. Então, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que de 20 anos para cá, eu vou botar os 20 anos, foi sendo surpreendente. Apesar de eu ter 30 anos de taekwondo, o taekwondo ele vem evoluindo, que é normal, assim como o futebol, Sim, claro. assim como tudo na É vida um evolui. crescimento, né? Mas de 20 anos para cá, eu só tive só surpresas agradáveis. 20 anos, eu não espero daqui 10 anos. Que exatamente você espera? Eu não sei, mas de lá para cá, as expectativas têm sido as melhores. Eu posso citar algumas? Posso. A continuar com atletas ingressando na seleção, continuando atletas conquistando Bolsa Atleta, continuando ajudando na vida particular de cada pessoa. Quando eu digo No particular, cidadão, né? exatamente, Não no atleta, formação né? de caráter, na formação daquele adolescente, daquela criança. Isso daí eu não tenho dúvida que vai continuar acontecendo, porque, graças a Deus, a filosofia ela é conservada. Eu não tenho dúvidas. Agora, queremos sim ser surpreendido com algo maior que seja um instituto gigante, porque grande ele já é, gigante, e todo esse contexto da filosofia, da arte marcial dentro de cada pessoa. Eu Maravilha. acho que ainda vai vir muitas coisas Vem muita ainda. coisa boa que a gente não tá ainda divulgando, né, mestre? Mas me fala, daqui a 10 anos, são 10 anos. vendendo muito bolo? Dentro dos 10 anos, eu Bolos acredito, da Paula. acredito que a Paula vem aqui falar sobre o bolo. Espero que ela venha. Culinária no esporte. Mas assim, eu iniciei, né, há 20 anos atrás, contando mais 10, eu aprendi muito, né, com a vida, conduzindo o instituto, né,
fazendo essa gestão. Então, vamos falar sobre 10 anos. Poder triplicar os alunos que estão tendo oportunidade na Coreia, fomentar mais a educação, fomentar mais o esporte. Se tudo der certo, né? Eu acredito que Deus quer isso. Chegar a mais de 100 núcleos. A expansão é o resultado, né? O trabalho tá bom, O o reconhecimento, né? reconhecimento é maravilhoso. Poder atender mais jovens, né? Poder direcionar. Então, hoje, o que 10 anos eu procuro é poder fortalecer o nome do meu pai, né? Meu pai deixou uma história em vida aqui. E nesse momento, como eu e meu irmão, né? Temos essa missão de continuar o trabalho dele, junto com os mestres, né? Formar mais mestres, né? Mas com a filosofia, com a ética, né? Tudo positivo. E que esses mestres também possam, né, formar mais faixas pretas, não só de competição, né, mas marcial, que sejam multiplicadores, né, da nossa filosofia, da nossa história. E é isso. É fomentar mais a educação, o pessoal me conheça mais, conheça melhor, né? Se tem alguma Ouça dúvida, primeiro e não bata primeiro. se tem alguma dúvida, né, Pergunte. pergunte. Vá lá no Instagram, pergunte. Né? Eu atendo todo mundo, não deixo de atender ninguém. Pai de aluno, aluno. Eu não tenho essa divisão por semestre, eu só vou falar com o mestre. Eu acho isso. Eu cheguei a assumir a responsabilidade como mestre ou grão-mestre. Tem que ter essa abertura, né? Ter, possibilitar essa conexão, Sim. né? Não é se É, botar num pedestal não, inatingível, né? jamais, pelo amor de Deus. A humildade faz parte do processo de você ser mestre. E se tiver alguma dúvida em relação à minha pessoa, faça igual o mestre Frank. Pergunte. Pergunte, né? Imagine que eu sou um bom ator e tire essas conclusões. Mas me dê essa oportunidade de apresentar o trabalho, apresentar, oportunidade de transformar vidas, né? É o que o esporte faz. Sim. E esse é o meu objetivo principal, junto com a minha família, né? Ter muito valor à família, porque se não é a família, meu amigo, Não somos nada. nada. Gratidão eterna aí pra Eu- minha esposa, para meus filhos, pra minha sogra, né? Pra minha mãe, principalmente, que se não fosse o sentimento da minha mãe, eu acho que nós não teríamos construído isso. Eu não teria condições de repente, encontrar as pessoas, né? Hoje eu convivo bastante. Então, Tudo isso na só vida tem um aumente. propósito, Que né? isso só aumente, Tá. tudo fique melhor. Pra todo mundo, né? Graças a Deus. E, Nelson, a gente podia deixar também de mencionar a visão que tem. Às vezes a gente olha o atleta e já começa a enxergar ele lá na frente. Quando o atleta ele acredita, quando o professor acredita, quando os pais acreditam, as coisas se tornam menos difíceis. Nunca vai ser fácil, mas se torna menos difícil. A exemplo da Ângela, que é a nossa atleta lá de Petrópolis, que é direcionado, que trabalha com o nosso professor, né, que é o Vitor, né, Vitor Bad Boy, e que acreditaram, né? Nós vimos a Ângela a primeira vez, tivemos visualizamos ela lá na frente, fizemos uma aposta, e uma proposta a qual ela acreditou nesse desafio, junto com o Vitor, junto com os pais, e ela está na seleção brasileira hoje na categoria juvenil absoluto. Então, assim, é a aposta que nós fazemos, é a visão que nós temos, direcionada pelo grão-mestre Chang, e o Instituto trazendo retorno, Transformar vidas. transformando vidas. Exatamente. Pessoas adoráveis, mas, além disso, né, são Também formando atletas, né? atletas muito dedicados. Eu não podia Maravilha. deixar de E a experiência é muito boa, né? Bem satisfatória, né? Boa, acho que a vida deu isso pra gente, né? A experiência da Marcial, meu pai, muito, principalmente meu pai. Meu
caminhava com ele, então, e a experiência muito da oportunidade que meu pai me deu de treinar no exterior, então nós, assim, adquirindo conhecimento e conseguindo perceber o potencial do atleta, né? E passando essa experiência para os mestres. Então, esse Para saber trabalho, fazer a leitura, né? muito Tem que da saber fazer a leitura. leitura. E, e isso tem ajudado bastante que a gente acaba descobrindo muitos talentos, né? Por E isso que normalmente onde você menos imagina. todo evento que a gente tem, de graduação, seminários, eu, eu tento eu sempre estou presente, no caso, né? Eu quero ver, quero acompanhar, quero conhecer, quero que os pais me conheçam. Então isso é muito gratificante, sabe? É trabalhoso, Faz mas, parte, como tudo na vida, né? mas é Nada vem muito. fácil É. sem uma gota de suor cair. Então se Só que é difícil caminhar sozinho. Então Vou comentar as agora, né? parcerias, É. os Sempre apoiadores, importante, né? Ou que quiser. estamos sozinhos ou Tudo. quase sozinhos. É. O apoio é Então, quase zero. Tudo na não, vida depende de apoio, em casa como família, numa empresa com os seus colaboradores e nos sociais com os apoiadores, parceiros, patrocinadores, que acreditem no propósito, que acreditem no poder de transformação, tá? Através do esporte e de empresas sérias, de institutos, de organizações não governamentais que acreditem no poder de transformação através do esporte. Apoiem, acreditem, não só através de lei de incentivo, mas também, às vezes, o apoiar não é só dar dinheiro, mas às vezes é dar dedicação, dar um pouco do seu tempo, ajudando a organizar um evento, buscando soluções para viabilizar o fretamento de um ônibus. Então, assim, tem N possibilidades que você, pessoa física ou pessoa jurídica, pode estar ajudando em transformar vidas. com Gente, certeza, Nelson. Por isso que até quando a gente brinca, né? Pode Nelson além do jogo, né? E o que você falou agora, ele vai além de qualquer é jogo, além do jogo. né? Então, é muito importante, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Toda a nossa arrecadação vai para os atletas, vai poder ajudar projeto. Enfim, então, o que você falou é muito importante e vai muito além do jogo. A Gente, maioria dos nossos atletas são atletas de projeto social que estão, inclusive, indo agora nessa batalha no Campeonato Brasileiro. A maioria são atletas que não têm de condições, luta, de porém eles batalha lutam dentro e diária. fora do tatame para conseguir alcançar os seus sonhos. Gente, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez a presença de vocês, a gente contar um pouquinho, uma sementinha da história, não só do taekwondo, mas também e de tudo que a gente pode transformar na vida. Tá? A Certeza. presença de vocês aqui é legal, porque a gente pode passar um pouquinho para quem está nos assistindo, entender o poder da transformação do esporte, da educação, da cultura, e vai por aí afora. E do QI. QI Transformação. Criei um nome. Pronto. Agora está resolvido. Gente, obrigado aí pela paciência de vocês. Espero que vocês entendam um pouquinho dessa proposta, o que ser além do jogo é, tá? Isso aí. E a gente transformar a vida. Obrigado mais uma vez aí. Espero que vocês curtam, compartilhem. Às vezes eu esqueço o que eu tenho que falar, gente, porque vocês sabem melhor do que eu. Então, curtam, compartilhem, deem like, sigam, Salvem. salvem, assistam, divulguem o que vocês acharem melhor, inclusive criticando, reclamando e dando sugestões. A vida é feita de mudanças e as mudanças normalmente elas vêm a partir de críticas, de reclamações, de reflexões e eu espero sempre de vocês para que a gente possa estar entregando sempre um conteúdo melhor, uma ideia melhor e um produto que chegue no seu ouvido e você fique feliz com o que você está vendo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, mestre Shank. Obrigado. Eu que Obrigado, mestre agradeço. Franklin. Quando E, gente, até a próxima.